Deus, Pai amado, Pai querido, pedimos que Tu esteja aqui conosco nessa reunião, Senhor, que Teu Santo Espírito tenha liberdade nos nossos corações para comunicar aquilo que Tu queres que aprendamos, Pai. Faça de mim, Senhor, a Tua boca nesse grupo, para que eu possa levar às meninas aquilo que Tu queres, Senhor, que seja dito. Que eu seja um canal fidedigno da Tua palavra, Pai. Te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Então, meninas, vamos contextualizar, né? Aqui, nós estamos hoje no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Aqui, Davi comete um adultério e ele manda matar o marido traído, né? Que foi Urias. O profeta Natan traz a palavra de Deus, de seu juízo, a palavra com juízo sobre esse crime, esses dois crimes que Davi cometeu em segredo. O filho de Davi, que é o filho dessa união carnal com Betseba, ele morre. Davi se reconcilia com Deus e volta ao seu propósito. Que fique claro aqui que a Bíblia não diz, mas nas entrelinhas a gente pode entender que Betseba não teve escolha. Davi era o rei, Davi olha para ela, se é tomado de desejo e manda que tragam ela à sua presença. Então a gente imagina que ela não tenha tido muita escolha quanto a esse adultério aí, tá? E começa aqui as histórias tenebrosas da vida de Davi. Tenebrosas mesmo de arrepiar. Vamos lá. Capítulo 13. Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Lembrando que Davi tinha várias esposas, né? Absalão era filho de outra mãe e do pai Davi, né? Então era meio irmão de Tamar e de Amnon. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Desculpa, eu falei que Absalão era irmão de pai e mãe. Amnon, que era meio irmão, tá? Era irmão só de pai. Amnon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: olhe os maus conselhos, nesse caso de um sobrinho, de um primo de Tamar, né, de um sobrinho de Davi. Você é o filho do rei, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amnon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare a comida aqui aonde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse: por favor, deixe que Tamar venha preparar alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon e prepare algumas comidas para ele. Ela foi ao encontro o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa e preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Amnon disse a Tamar:
Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. Eu estou certa que ele me dará a você. Esse me dará e me dará em casamento, tá? Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como ele era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandou embora. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tire esta mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Em outras traduções, ele diz assim: tire isso daqui, tratando-a como um objeto. Tire isso daqui. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça e rasgou o vestido, e saiu gritando e cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é o seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nada, nem uma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei e disse: meu rei, eu estou cortando lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis e lhes disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: está bem, então deixe que pelo menos meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Amnon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem a vocês e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou e rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. Todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda
viu muita gente descendo o monte na estrada de Horonaim. Ele foi ao lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo o monte na estrada de Horonaim. Então Jonadab disse: são os seus filhos que estão voltando justamente como eu lhe disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto. Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita falta dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. Essa é uma das histórias mais chocantes, na minha opinião, da Bíblia, né? Onde o pecado abunda, Deus não aparece, Deus não é procurado. Davi teve vários filhos com diversas mulheres. Já está aí um dos erros de Davi. Deus não se agradava disso, Deus não se agrada disso. Aqui temos algo muito estranho acontecendo. Vimos na aula passada que o pecado de Davi foi perdoado, mas mesmo sendo perdoado, pecados trazem consequências. E nestes próximos capítulos nós vamos ver todas essas consequências. Até porque quando Davi cometeu o adultério e o assassinato lá de Urias, ele perdeu, de certa forma, toda a sua autoridade. Toda a autoridade moral, de certa forma, foi perdida diante do povo. E diante dele mesmo, né? Ele perdeu essa moralidade diante dele, né? Como ele poderia repreender os seus próprios filhos? Quando ele mesmo ele não tem moralidade para isso. O que a gente vê aqui é que os filhos de Davi vão seguir por caminhos parecidos com os caminhos que ele decidiu para a vida dele. Começamos a ver isso acontecendo com Amnon. Absalão tinha um irmão, Tamar, e Absalão, eles eram vários irmãos, né? Mas ele tinha uma irmã, como eu tinha falado, de pai e mãe, que era Tamar. Amnon era meio-irmão de Tamar e de Absalão. E esse tal de Amnon se apaixona, né? Se apaixona. Paixão física, aquela coisa avassaladora que queima, né? Coisa do inferno, né? Por Tamar. Essa paixão era no sentido pecaminoso, tá? Era bem carnal mesmo, podre, né? Um negócio nojento, né? Era um profundo desejo, a tal ponto dele ficar adoecido, ou seja, um desejo de cobiça. Ele olha para a irmã como um desejo de possuí-la de forma sexual, né? E isso já é terrível por si só, né, gente? Na Bíblia, nos livros de Levítico e Deuteronômio, ali, né, nós vemos Deus mostrando essa iniquidade, né? Nós vemos que ter um relacionamento com irmã ou com membros da própria família era considerado pecado, né? Pai com filha, irmã com irmão, tudo isso era pecado. Mãe com filho, enfim. Deus já abominava essas práticas desde esse tempo, lá do Pentateuco. Mas, a despeito das leis de Deus, Amnon se apaixona por Tamar. E aí Amnon recebe um terrível conselho do primo, né? De mentir, dizer-se doente para Davi, para que ele deixe Tamar cuidar dele, né? Aonde a abominação acontece. No versículo 11, vemos que a própria cultura israelita condena o estupro. Ainda mais da própria irmã. Tamar suplica que ele não a violentasse.
Essa história causa, assim, um espanto, um nojo, uma tristeza, né? Um relato cruel de um estupro, onde um irmão violenta sua própria irmã. A gente vê que Amnon está seguindo o exemplo de seu pai, Davi, que também desejou Betseba. Davi também pediu que trouxessem Betseba até ele. Se ele violentou ou não, nós não sabemos. Mas ele a obteve. Isso é claro na Bíblia. Ele a obteve. Daí a gente tem uma ideia de que isso pode ter sido a força, né? Que ela não tenha tido saída. Ele a utilizou como um objeto. A mesma coisa acontece com a Tamar. Aqui podemos lembrar de outras histórias violentas de Israel, onde atos violentos e terríveis aconteceram contra mulheres, como, por exemplo, em Gênesis 34, onde vemos um estupro também que gera toda uma revolta na comunidade dos filhos de Jacó. Houve um estupro lá. Temos em Juízes, onde um homem deixou que sua concubina fosse estuprada. Depois a dilacerou, cortando-a em diversos pedaços e dividindo esses pedaços entre as tribos de Israel. Tamar poderia estar lembrando dessas histórias. E suplicava, quando ela suplicou a Amnon, que não fizesse aquilo com ela, pois seria a sua vergonha, a vergonha para ela própria e para ele também. E o mais interessante nesse texto é que depois desse estupro ocorre algo que acontece geralmente com muitas mulheres. Geralmente as estupradas passam por isso. Depois que ele estupra Tamar, ele começa a sentir repulsa por ela. E no versículo 15, diz que a paixão se transforma em profundo desprezo. Tamar ficou com tanto medo que cogitou a possibilidade de casar com ele, para que ela não sofresse o estupro, né? O que também não era algo bom. A Bíblia também condena esse tipo de casamento. Mas em seu desespero era tão grande que para sua honra se manter e ela minimizar a vergonha, que ela considerou esse casamento. Amnon sente desprezo dela e a trata como objeto, mandando a que tirem isso daqui. A gente vê o desprezo se transformando, a gente vê o desejo se transformando em desprezo e nojo. Ele simplesmente teve o desejo perverso de se satisfazer a sua fome sexual pecaminosa, abominável, e tratou uma mulher, sua irmã, como um objeto sexual. Essa história é hedionda, lamentável, horrível. Horrível ver esse tipo de relato. Isso nos desola, sabe, como ser humano? O pior é que ela vai sair como culpada, como acontece com muitas mulheres que passam por essa violência, com muitas crianças que passam por essa violência. Ela sai do quarto e se encontra com o conselheiro de Amnon. E no versículo 20, vemos que Absalão, seu irmão, de pai e mãe, manda que ela se cale e esqueça. Se cale diante desse crime. E a leva para morar com ele. Olhem que terrível. A gente vê uma mulher sendo estuprada, saindo desolada. Esse desolada, gente, nos remete a uma cidade destruída, sabe? A Bíblia fala muito disso, a cidade desolada. Nos remete a uma cidade destruída, uma cidade em ruínas. Ela estava em ruínas, ela foi destruída emocionalmente. E ainda pedem que ela fique calada, quieta. Ela sai se sentindo culpada, destruída, devastada, se sentindo como a provocadora daquele crime, ao invés de vítima do crime. E é assim que geralmente a gente, quanto sociedade,
vê acontecendo em casos de abuso sexual, em relacionamentos abusivos. Não precisa ser o estupro propriamente dito, onde a mulher é a vítima, mas a gente acaba se sentindo culpada, onde a mulher, né, está errada, ela é responsável pelo que está acontecendo. Que sejamos nós, é minha súplica para a aula de hoje, que sejamos nós mulheres que curam, que sejamos nós aquelas que estendam as mãos para que outras mulheres saiam do fundo desses poços, sabe? Que a palavra sororidade, que está sendo tão amplamente difundida de maneira errada por aí, que ela tenha plena eficácia em nós mulheres cristãs, e que nós levemos Deus a essas mulheres. Mas continuando, mas e aí? O que acontece depois disso? Um caso de estupro entre irmãos, dentro da família de Davi, com seus filhos. E agora é a hora do ungido de Deus, o escolhido de Deus, de trazer ordem, aquele que foi escolhido para trazer ordem para o povo de Israel, para cumprir a missão de Israel. Como é que esse ungido reagirá? No versículo 21 a gente começa a ver. O texto diz que ao saber do estupro, Davi ficou furioso. Mas para por aí. Ficou furioso e só. E foi isso mesmo, ele ficou furioso e só. A surpresa sobre esse versículo não é que ele diz sobre a fúria de Davi. Porque essa fúria é inteiramente justificada. A surpresa é que nada acontece. É a raiva sem justiça, sem juízo. Ele próprio acaba de ser exposto como um adúltero e assassino. Então, o que ele pode fazer? Olha bem como é que o pecado faz. O pecado nos destitui da moral para que a gente, enquanto colocado em lugar de fazer alguma coisa por outra pessoa, a gente se destitui desse lugar. O pecado nos tira a moral para que a gente possa até defender alguém daquele mesmo crime, ou acusar alguém daquele mesmo crime. Davi não tem moral para enfrentar essa situação, ele não tem peito para enfrentar, porque ele é culpado do mesmo erro. Embora arrependido, ele cometeu a mesma falha moral. Impressiona ver que Davi não faz nada. Dá para entender a seriedade disso? Pedem para Tamar ficar quieta, o estuprador não sofre juízo e Davi não faz nada. Deixa por isso mesmo, vamos acobertar esse caso. Aconteceu agora, recentemente mesmo, esse ano, John MacArthur, que é um pastor líder de uma mega igreja, daquelas mega blaster igrejas americanas. Esse pastor, o pastor John MacArthur, ele foi denunciado por acobertar um abusador pedófilo em sua igreja. O pior, ele excomungou e expulsou como adúltera a esposa, vítima, e as crianças, vítimas. E manteve o criminoso na igreja. A justiça foi feita. A justiça dos homens foi feita e esse homem foi condenado. E MacArthur está sendo cancelado na sociedade, sabe? É uma coisa muito grave isso, muito grave. A vítima foi expulsa, foi excomungada. E ele manteve o cara lá, o pedófilo estuprador. As coisas vão se repetindo aqui. As coisas da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vão se repetindo nos dias de hoje. E a gente lembra do pastor Caio Fábio, que também
cometeu uma série Nossa, depois pesquisem. Tá acontecendo isso direto. Ontem mesmo eu estava falando de um outro pastor, o pastor Neil Barreto, que também cometeu lá uma série de erros gravíssimos, com adultério, nascimento de uma criança fora do casamento, e sabe, continuou lá no púlpito, até que agora ele foi cancelado também, e ele pediu exoneração da igreja. Continuou até descendo juízo sobre as ovelhas, sabe? E é isso que Davi faz. Amadas, aqui, sabe, nós precisamos ter, por esse tipo de coisa, muito cuidado, sabe? Muito cuidado, muito cuidado. Vamos ver que Davi sofre consequências do seu pecado. Ele, sim, foi perdoado por Deus, sim, foi perdoado. Ele se justificou com Deus, se retificou com Deus, mas isso não exime das consequências dos seus atos. Davi ha coberto o caso de Absalão, Davi ha coberto o caso de Amnon, e Absalão começa a gerar um ódio por esse irmão, por Amnon. Vemos o ódio de Absalão crescendo, e 2 anos depois Absalão trama a vingança. Absalão mata seu irmão em vingança a Tamar. A vingança acontece, Absalão passa a ser o pecador, porque a vingança não é justificada, não é justificável. Absalão foge, Davi não resolve também essa questão de descer juízo sobre Absalão, que matou o irmão, fratricídio isso. Então Davi nada faz e permanece passivo ao estupro da sua própria filha pelo irmão, ao assassinato de seu filho pelo irmão. Davi não tem moral. O problema está aí. Davi não tem moral para enfrentar tudo isso e se torna omisso diante de todo esse cenário. E assim, o pecado, Satanás, ele implementa o pecado no mundo, e ele tira a nossa santidade e a nossa moral. Sabe, a gente tem que ter um cuidado enorme com o pecado, porque se talvez lá Davi não tivesse feito nada com aquilo tudo com Batseba, matado Urias, ou Davi se sentisse moralmente capaz de descer juízo nos filhos e defender a filha dele. E os filhos não tivessem tido, que isso é muito mais sério, não tivessem tido esse exemplo a ser seguido, exemplo do pecado, exemplo da falta de juízo, que o pecado, que o crime não teria problema de ser cometido. Muito sério isso, sabe, gente? Eu vou desligar aqui porque eu não quero gravar isso. Vamos lá. Ora pra gente. Eu? É. Deixa eu tirar. Peraí, tá ficando fraca. Vamos ver se assim não cai. Tá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero lhe agradecer por mais essa noite, por mais esse dia. E foi tão bom falar de Ti, foi tão bom participar desse assunto, dessa história que nos direciona a conhecer mais de Ti, Pai. Obrigada, com o coração cheio de gratidão, é que nós nos agradecemos a Ti, Senhor. E pedimos também uma noite tranquila, abençoada. Consagramos desde já a nossa quarta-feira a Ti. Amém, Senhor.
que ela seja cheia da tua presença, Senhor. Amém, Pai. Que o teu Espírito Santo invada nosso ser e nos deixe forte para enfrentar a tudo e a todos que se oponham à tua vontade, Senhor. Amém, Paizinho. Então, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse dia. Amém. Obrigada. Amém.